para vocês que a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui chama-se a igreja que faz diferença. A igreja que faz diferença, e nós temos que ser essa igreja. E o nosso texto, você abre lá em Lucas 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre eles, sobre Jesus, para curar. Vieram então uns homens, trazendo num leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. A igreja que faz diferença, irmãos, primeiramente é uma igreja que crê no poder de Deus. Aqui Lucas começa dizendo que Jesus estava presente num lugar ensinando, mas de alguma forma, quem contou essa história para Lucas, disse que o poder do Senhor estava com ele para curar. Teve essa leitura de que Jesus estava ali a fim de curar, que Jesus estava ali disposto a curar, que Jesus estava ali disponível para curar. Então, o primeiro entendimento que a gente tem como igreja que faz diferença, irmãos, é que nós estamos debaixo da mesma bênção, a dispensação do poder de Deus está sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Cada cristão é um instrumento para levar, para carregar, para ministrar por este mundo afora, debaixo do poder de Deus. Não é uma coisa exclusiva para um missionário, não é uma coisa exclusiva para um pastor que está há 50 anos, ou para um pastor que está aqui há 30 anos, não, irmãos, é para todo cristão. Todos nós somos agentes do poder maravilhoso que Jesus delegou à igreja. Toda autoridade me foi dada, Jesus disse, e Jesus transferiu sobre a igreja o poder do Espírito Santo, para ser uma igreja que faz diferença, para ser uma igreja que vai realizar as obras que Ele fez. E Jesus disse: e obras ainda maiores do que as que eu fiz, aleluia. Então há uma dispensação de poder para a igreja. Missão tem que ser compreendida, não é um esforço humano, é uma continuidade do poder de Deus sobre este mundo, que é através de igrejas, que é através de missões, que é através de pessoas, de homens, de mulheres, como a gente encontra por esse mundo afora, em algum lugar absolutamente remoto, como eu encontrei lá no interior do Oriente Médio, uma menina, uma moça querida, magrinha, raquítica, chamada Maria, é o nome que eu chamo ela sempre, e a Maria estava ali já há muitos anos, e eu perguntei para ela: Maria, como que você veio para cá? Ela disse: eu era uma menina, quando eu tinha 12, 13 anos, eu vi uma foto de beduínos, numa enciclopédia, e naquela hora Deus me disse: você vai trabalhar com os beduínos. Daí, eu guardei aquilo no meu coração, e uma vez veio um irmão do Oriente Médio para dar testemunho na nossa igreja, e eu corri para ele e disse: olha, Deus me falou que eu vou trabalhar com os beduínos. Daí aquele irmão disse: olha, para você como menina, para trabalhar com os beduínos, só sendo médica ou enfermeira.
Daí aquela menina disse: está decidido que eu vou ser. E alguns anos depois, aquele missionário voltou no Rio de Janeiro, e ela foi correndo onde ele estava e disse: olha, já estou terminando a faculdade de medicina. Ele disse: vai estudar inglês, se você quer trabalhar com os beduínos, você tem que ter um bom inglês. E ela foi, terminou a faculdade, fez o curso de inglês, e o missionário disse: vai e te inscreve na Cruz Vermelha. E ela foi, se inscreveu na Cruz Vermelha, já com a faculdade de enfermagem, já com o curso de inglês, e a Cruz Vermelha disse: o que você quer fazer? Eu quero trabalhar com os beduínos. E a Cruz Vermelha disse: você tem que fazer um curso em Londres, você tem dinheiro para isso? Diz: não tenho, mas eu arranjo. E aquela menina, sem recursos, sem nada, foi e arranjou dinheiro, irmãos, e foi para longe, fez o curso da Cruz Vermelha, se preparou para ser uma enfermeira no meio dos beduínos. E quando eu encontrei, ela já estava ali há uma meia dúzia de anos, servindo em um hospital beduíno, no interior do Oriente Médio. Aleluia! E Deus abriu todas as portas, ela se tornou uma bênção. Sabe por quê, irmãos? O poder de Deus. Deus não está olhando se você é pobre ou rico. Deus não lhe interessa se você tem cultura ou não tem, quais são as tuas condições naturais, sociais, familiares. Não, Deus só tem uma coisa: poder para liberar sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, sobre os projetos da sua igreja. Aleluia! Eu conheço essa missão mais desde os seus primeiros passos, dos seus primeiros dias. Eu conheço aquele projeto que foi mostrado aqui, desde o primeiro tijolo, e ali tem sonhos, tem planos, tem projetos, mas tem muito poder de Deus. Aqui nós vemos Jesus, irmãos, que tiveram a leitura certa, ele tinha poder para curar naquele dia. Aleluia! O poder que estava nele está também em nós, irmãos. O poder de Deus está sobre Jesus, e Jesus transferiu para a igreja. E Jesus sempre disse para os seus discípulos: vá e faça o mesmo. Liberação de poder, de força para toda a igreja. O segundo ponto para ser a igreja que faz diferença, irmãos, é quando estamos perto de Jesus. Deus nos mostra onde estão os paralíticos desse mundo, onde tem trabalho. Aqui nós vemos, saiu do nada, 4 homens carregando um paralítico. Eles sabiam onde tinha paralítico. Eles leram: aqui tem poder, aqui tem Jesus e tem poder. E nós sabemos onde estão os paralíticos. Aonde tem um paralítico, quem precisa de Jesus não é nós para entupir as portas e as janelas das igrejas. Quem precisa de Jesus são os paralíticos desse mundo. Vão buscar. E aqueles homens correram, talvez para a sua vizinhança, talvez para uma família que eles conheciam ou não, mas que sabia que precisava do poder que estava em Jesus. E assim tem que ter a igreja, irmãos. A missão integral da igreja está perto de nós, está onde nós moramos. Muitas vezes os paralíticos estão dentro da nossa casa, estão na nossa vizinhança, estão nos bairros da cidade, estão nesse estado, está no país. Nós não precisamos ir para outra nação distante, não, irmãos. O Brasil é cheio de paralíticos necessitando do poder de Deus. Tubarão está cheio de paralíticos precisando do poder de Deus, e eles moram muito perto de você. Como esses homens em Cafarnaum, eles eram locais, a gente não tem o nome deles, eles não aparecem em parte mais nenhuma da Bíblia, mas eles foram essenciais para esse milagre, porque eles sabiam onde estavam os paralíticos e sabiam onde estava o poder de Deus. Sabe o que é milagre, irmãos? É quando a igreja se junta aos paralíticos, aos necessitados, aos drogados, aos prostituídos, aos alcoólatras desse mundo, aos perseguidos, aos que estão longe de Jesus pelas nações, ou muito perto de nós, no nosso bairro, às vezes na nossa casa, os deprimidos. E é ali, aí quando a igreja encontra, ali está o poder, ali está o milagre, ali está um prodígio. Aquele homem sendo carregado pela maca, não tinha prodígio nenhum, era um morto-vivo carregado numa maca pelas ruas de Cafarnaum, mas eles estavam indo na direção certa, e a igreja tem que entender isso. Nós precisamos ir como igreja na direção certa, para a direção certa desse mundo, irmãos, e não é apenas
para dentro de onde nós estamos ou nós congregamos. A direção certa da igreja é buscando e encontrando os paralíticos desse mundo, para trazê-los para perto de Jesus. Você é a pessoa certa no lugar certo. Erga sua mão e diga: eu sou a pessoa certa no lugar certo. Talvez na sua casa tenha um paralítico, tem alguém precisando desesperadamente do poder de Jesus. E eu quero dizer para você, você é a pessoa certa no lugar certo. Minha mãe chorando no seu quarto pela sua família, eu e minha irmã drogados e nossa família toda perdida, e a minha mãe naquele quarto chorando em cima da Bíblia, era a pessoa certa no lugar certo. Que os paralíticos estavam dentro da sua própria casa, eram seus próprios filhos, e ali estava ela chorando diante de Deus, irmãos, pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E ela foi responsável em pegar o paralítico Asaf pela mão e levar para perto de Jesus, aonde tinha poder e graça de Jesus, aonde tinha o amor de Cristo Jesus. Porque sempre que um paralítico anda perto de um homem de fé, de uma mulher de fé, e sempre que um homem e uma mulher de fé se aproximam de um paralítico, o milagre está bem perto. O milagre vai chegar. Aleluia. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, que nós como igreja, nós precisamos ser como aqueles 4 homens que carregavam aqueles, não diz que é 4, diz que é 4? Não diz isso, fui eu que tirei. Vinham uns homens trazendo. Devia ser 4, né? Porque para carregar uma máquina devia ser 1 em cada ponta. Mas é uma ingerência minha. Mas aqueles homens, eles estavam juntos em uma missão. Sabe o que é a missão integral da igreja? Igreja que faz diferença é quando a igreja se une para a realização da obra de Deus. Não dizem que aqueles homens eram amigos do paralítico, só dizem que eles se reuniram para fazer algo grandioso, e que nós estamos falando, mais de 2000 anos depois, estamos falando deles, aqui numa igreja no Brasil, muito longe. Sabe por quê? Porque eles se juntaram para realizar alguma coisa relevante. Trabalho missionário é a igreja unida, é nós junto com a Missão Mais, junto com outros projetos, junto com outros irmãos, missões desse Brasil e do mundo afora, missão Portas Abertas, que eu trabalhei tantos anos, a gente se une com eles, porque juntamos mãos, porque para realizar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor vai ser mais eficaz quando nos unimos. Por isso a gente tem que estar unido para a coisa certa, irmãos. A igreja não tem que estar unida para voto, para política desse mundo. Não que eu seja contra voto, irmãos, mas a igreja, a grande motivação da igreja não pode ser desse mundo, tem que ser nas coisas eternas, atentando nós nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem nesse mundo são temporais, os governos desse mundo são temporais, porém as coisas de Deus são eternas, e o que nós estamos falando aqui são de coisas eternas. Deus quer a igreja fixada em coisas eternas. O que esses homens fizeram com aquele paralítico estava promovendo eternidade. Missão integral da igreja é promover eternidade, não é ir contra uma religião ou outra religião desse mundo, é nós irmos a favor da eternidade. Missão é promover eternidade nesse mundo, na vida dos paralíticos desse mundo, é encontrá-los. Qualquer paralítico que for carregado por homens e mulheres de fé vão chegar perto de Jesus. Isso é missão integral da igreja. Não é nós fazermos obra social. Eu gosto muito de repartir comida. Eu já enchi minha caminhonete de pão e fui atender pessoas necessitadas nas ilhas de Porto Alegre. De pão, de farinha, de óleo de soja, distribuir no meio dos necessitados, dos alagados, de gente que precisava. Já fiz muito isso, irmãos, não sou contra obra social, mas a obra social, ela tem que ser objetivada pela igreja a ser uma obra não apenas social, mas uma obra de salvação, de levar pessoas para bem perto de Jesus.
para muito perto de Jesus, e você vai ver que o foco de Jesus não era a cura, o foco de Jesus era a eternidade na vida desse homem, era perdoar pecados, era levá-lo para um outro patamar de eternidade, para um outro patamar espiritual, e a obra da igreja tem que ser essa, e só homens e mulheres de fé conseguem realizar essa obra. Por isso, irmãos, ande com pessoas comprometidas no reino de Deus. Ande com pessoas que querem procurar os paralíticos. Ande com a igreja que está buscando fazer isso no mundo em que nós vivemos, para nós alcançarmos aquilo que Deus quer fazer e levarmos pessoas para perto de Jesus. O quarto ponto, irmãos, diz: jamais desista e pare diante dos obstáculos. Quando esses homens estavam trazendo o paralítico, foram se aproximando da casa onde estava Jesus, eles notaram uma coisa: as portas estavam fechadas, estava entupido de gente, as janelas também estavam entupidas de gente, não tinha como levar uma maca com um paralítico para perto de Jesus, mas as pessoas que são movidas por Deus, elas não param frente às adversidades, não param frente às dificuldades. Quem é movido por Deus, a igreja que faz diferença, ela vai passar por cima das adversidades para fazer a obra de Deus nesse mundo. Irmãos, como é difícil fazer a obra de Deus nesse mundo, para salvar pessoas e trazer as pessoas para Jesus. Eu acompanhei pelo menos uma família que eu resgatei do Iraque, uma família, pai, mãe e 2 crianças. Eu era um desses homens perto da adversidade. Quando eu cheguei num campo de refugiados na Jordânia, eu encontrei aquela família desesperada que tinham perdido tudo, tiveram seus parentes mortos na frente, e aquelas meninas traumatizadas, chorando, todos doentes, e Deus disse: você encontrou os paralíticos, o que você vai fazer? E Deus abriu as portas, irmãos, para eu buscar todos os recursos. Eu consegui os vistos, as passagens, eu consegui a casa para aquelas pessoas morar, a igreja que acolheu, e fui até o fim para resgatar aquele paralítico e levá-los para perto de Jesus. Hoje é uma família santificada, cheia da graça de Deus. Isso faz exatamente 10 anos que aconteceu, irmãos, e aquela família foi resgatada. Por quê? Porque eu tinha muitas dificuldades. Eles não tinham para onde voltar, eles não podiam ficar onde estavam, e eles não tinham lugar nenhum que aceitasse. Muitas dificuldades, mas Deus abriu uma porta. No Ministério das Relações Exteriores, um amigo que pôde falar direto com o ministro, uma oportunidade, uma só porta, e esse homem falou e disse: temos uma família assim, nós queremos resgatar. O ministro disse: pode dar o lê-passer para eles. Chamou a secretária, foi dado o visto imediatamente. Aquele mesmo advogado que fez isso por nós, pegou o avião comigo, fomos para a Jordânia, tiramos do campo de refugiados, trouxemos para o consulado brasileiro, pegamos os vistos, tudo, passagem, compramos uma passagem, vimos aonde eles podiam baldear só pela Emirates e trazer para o Brasil e levar, e a igreja toda se mobilizou para preparar a casa para acolher. Receberam escola, receberam emprego e receberam salvação. São batizados no Espírito Santo e são cheios da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Um homem de fé perto de um paralítico, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que tenham adversidades, aqui tinha muita adversidade, não dá para chegar perto de Jesus, é muita gente, mas um deles disse: vamos pelo telhado. Irmãos, a igreja dessa geração é a igreja do telhado. Muitas portas estão
fechadas nesse mundo para a pregação do Evangelho do Reino de Deus, mas sempre tem. Eu vi aquela foto daqueles homens passando pelas trilhas no meio da neve. Eu conheço pessoas assim, que levaram equipamentos pesadíssimos para abençoar a igreja, levaram Bíblias, levaram tudo o que se é possível levar para abençoar a igreja, no meio das montanhas cheias de neve, de dificuldade, que só burro passa, e às vezes nem burro, tem que ser a pé mesmo, cheio de adversidades, mas a igreja avança, a igreja sobe no telhado, sobe, abre um buraco por onde não tem, a igreja busca passagem, busca trilhas, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Como o pastor Lidório fala, quando ele entrou na selva, ele disse, onde é a trilha? E o guia disse, não tem trilha. Ele disse, então é nós que vamos fazer a trilha. Glória ao Senhor Jesus. A igreja tem que ser assim. Tem que ser assim, tem que fazer as trilhas, tem que ver, vamos subir no telhado. Eu imagino aqueles homens subindo uma maca com um paralítico que não podia fazer nada, e o paralítico só gritava, não, para com isso, vá. Irmãos, muitas vezes os paralíticos não têm fé nenhuma. Sabe onde está a fé? Aqui, em você. Um filho drogado, eu não tinha fé nenhuma, irmãos. Mas se uma mãe chorando, cheia de fé, disse, vem meu filho, vem. Eu não queria em nada, eu não queria saber de nada. Eu era um paralítico totalmente sem fé. Possivelmente esse paralítico não tinha fé nenhuma. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eles desceram a maca, a palavra diz, e vendo a fé daqueles homens, Jesus não viu nem a necessidade do paralítico, nem o esforço. Jesus só viu a fé. A leitura de Jesus foi ver a fé. Por isso eu quero dizer, homem e mulher de fé, você tem a autoridade do Senhor Jesus para trazer teus paralíticos para perto de Jesus. Deus está ministrando isso para a igreja hoje. Você conhece paralíticos, você sabe onde eles estão, mas a fé está no seu coração. Não adianta a gente querer dizer, como a minha mãe vivia falando para o meu pai alcoólatra, incrédulo, ateu, sobre a graça e o amor de Cristo Jesus. Aquilo nunca soou nada no coração dele, até que aquele paralítico foi trazido daí pelos filhos, os filhos junto com a mãe, pegamos na maca do meu pai e trouxemos ele para perto de Jesus, e ali Deus fez a obra. Ali Deus fez a obra. Não pare na frente da adversidade. Você é o homem de fé que Deus colocou perto dos paralíticos para trazer resgate. Jamais desista ou pare diante dos obstáculos. Quando as entradas estavam fechadas. E aqui, irmãos, era na igreja, viu? Era no lugar onde Jesus estava ensinando que as portas estavam fechadas. A gente tem que cuidar para que as portas e janelas da igreja não estejam fechadas, bloqueadas para os paralíticos desse mundo. Eu lembro de uma nota que eu li de uma igreja muito rica, que alguns jovens ali em volta daquela igreja, alguns jovens da igreja, começaram a evangelizar as vilas, as pessoas pobres que tinham naquela redondeza. E aquelas pessoas começaram a chegar na igreja. E um dia o pastor chamou aquele casal de jovens e disse: vocês têm que parar de evangelizar. E os olhos do Scott e da Lori ficaram cheios de lágrimas, porque eles tinham certeza que era aquilo que Deus queria para a vida deles. E o pastor concluiu: porque os homens ricos da cidade, eles não querem sentar perto desses pobres nos cultos. Eles não podem vir para a nossa igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Porta e janela da igreja fechada.
quando a própria igreja entope as portas e as janelas para que os paralíticos cheguem. Imagine, irmãos, se essa igreja se encher de pobres, de paralíticos, de gente buscando a Deus, os miseráveis dessa cidade, qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser realmente a nossa reação? Nós não podemos fechar as portas. A igreja que faz diferença é uma igreja de porta escancarada, de janelas abertas, é uma igreja arejada, meus irmãos, para que venham os paralíticos desse mundo e encham a casa de Deus. Quando eu cheguei na igreja, a minha roupa suja, um menino sem banho, mas aquela igreja me acolheu, irmãos, com tanto amor. Não olharam para a minha condição de drogado. Primeiro culto que eu fui chapado de maconha. Mas ninguém me recriminou. A porta estava aberta. E por isso eu fui salvo, irmãos. Esse homem aqui foi salvo porque esses caras não desistiram. Não desistiram do milagre. Não desista do milagre. Eu digo isso para você, pai, para você, mãe, não desista do milagre na sua casa, na vida do seu filho. Eu digo para você, esposa, não desista do milagre na vida do seu marido. Esposos, não desistam do milagre na vida das suas esposas. Não desista dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus irmãos. Não desistam deles, em nome de Jesus. Você é o agente dos prodígios de Deus na vida dessas pessoas. Não importa se eles têm fé ou não. O que importa e o que Jesus vai ver é a tua fé. Erga suas mãos a Deus. Eu quero dizer que o que Deus está vendo hoje aqui neste lugar é a tua fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Para todos os milagres e prodígios ao teu redor, o que Deus quer encontrar é fé na sua vida, fé no seu coração, e isso Deus vai te dar hoje, em nome de Jesus, de uma forma sobrenatural, para encontrar os paralíticos que estão perto de você, que estão na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, no teu trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Outra coisa que se vê nesses homens, eles não perderam o foco daquilo que eles queriam. Muitas vezes nós como igreja vamos perdendo o foco do que Deus quer fazer. Irmãos, o foco de Deus para a igreja é um só: salvar pessoas, edificar pessoas, transformar vidas, para que essas vidas transformem outras vidas. E assim é o ciclo da fé. Não perca o seu foco. Esses homens simples, sem nome descrito, eles não perderam o foco do que eles queriam. Vamos colocar este paralítico pertinho de Jesus. E depois é com Jesus. Nosso negócio é trazer as pessoas para perto de Deus. Trazer para esse altar, ou para o altar da vida, para o altar diante de Deus, é trazer as pessoas para conhecer Jesus. Por isso que nós temos que ter a pregação certa, irmãos, para levar as pessoas ao conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a vida delas, para o propósito de Deus. Eu lembro um dia que eu entrei num táxi, de uma maneira muito esquisita. Eu cheguei naquele táxi, eu peguei um voo em Curitiba, para ir para o aeroporto de Guarulhos. E quando eu vi, o avião ia descer no aeroporto de Congonhas, que é um outro aeroporto diferente, longe de Guarulhos. E eu disse para a moça: moça, olha, o meu voo era para Guarulhos. Daí ela disse: o senhor entrou no voo errado e sentou no lugar que seria o seu, mas seria de outra pessoa, que estava vazio, por isso que o senhor veio para esse voo. Afinal das contas, minha mala foi para um lugar, meu violão para outro lugar, e eu acabei ali no aeroporto de Congonhas. Mas quando Deus quer encontrar um paralítico, Deus faz loucuras. Deus faz loucuras. Eu desci correndo, peguei e liguei
para o irmão que estava me esperando em Guarulhos, disse, olha, procura aí, pede para a companhia para eles te dar o violão e a mala, que eu estou pegando um táxi aqui. Corri para a rua, me joguei num táxi. O taxista disse, esse táxi está ocupado, moço, tem que ir lá para a fila. E eu fui para a fila e esperei um pouquinho, até chegou a minha vez, entrei no táxi. Quando entrei no táxi, disse, aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, e o cara saiu já, e eu sentei, e tinha algo embaixo onde eu sentei, eu vi que era um livro, e puxei, era uma Bíblia. Eu disse, ué, você é crente? Ele disse, não, não sou não, mas eu estava deprimido, com umas ideias ruins, e um amigo disse, lê a Bíblia. Daí eu disse, e daí, está gostando? Rapaz, não estou entendendo muita coisa, eu gostei das histórias de Gênesis, mas agora estou em Levítico, não estou entendendo nada. Daí eu disse, mas agora você vai entender, quer ver? E abri em Romanos 8, 28. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E comecei a ministrar o eterno propósito de Deus e dizer para aquele moço do táxi, Deus te criou, não te criou para ser deprimido, nem para ser motorista de táxi, Deus te criou para ser parecido com Jesus, e esse é o cerne da Bíblia, e essa história completa, eu estou te contando o fim da história, depois de Levítico, Levítico é uma sombra disso que eu estou te falando, de que Deus quer que você faça parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aquele moço começou a chorar, teve que parar o táxi e se levantar e me abraçou e disse, é isso que eu preciso de Jesus. E eu levei aquele moço ali para Jesus, irmãos, aquele paralítico para perto de Jesus, e quando o pastor chegou, eu entreguei, ó, esse é o teu novo irmão, cuida dele em nome de Jesus, aleluia, irmãos, porque Deus é assim. Deus faz qualquer coisa para te levar para perto de um paralítico. Há uns anos atrás, Rosane e eu estávamos na Suécia, indo para uma conferência, e a pessoa que ia nos levar, o carro estragou, e eles disseram, olha, infelizmente vocês vão ter que pegar 3 trens, porque é longe. Tivemos que pegar com mala, carregando mala, 3 trens para chegar no lugar do encontro, que nós não sabíamos nem onde era. Mas a gente, pela fé, vamos embora, Deus está no controle. Quando chegamos no último trem, irmãos, quando eu entrei no vagão, um moço riu para mim. Estava lá no fundo do vagão, ele assim, despontou e deu uma risadinha. Quando eu sentei, eu olhei para ele de novo, ele fez assim para mim. E quando o trem partiu, eu olhei para ele de novo, ele disse, posso sentar aí do teu lado? E ele correu e sentou, eu falei com a Rosana, vamos deixar ele sentar aqui com a gente, deixa ele vir. E ele se jogou do nosso lado assim, né? E eu comecei a conversar com ele e notei o sotaque dele em inglês, eu vi que ele era árabe, e eu comecei a falar em árabe com ele, as poucas palavras que eu sei, as poucas frases, e ele disse, você fala árabe? Eu disse, eu não falo, mas senta aqui, porque eu canto. E comecei a cantar. E comecei a cantar, enche essa vida com tua glória, na língua árabe. Fui cantando todos os louvores que eu sei em árabe, para aquele homem. Ele ficou olhando com o olhão arregalado, que Deus, porque era Deus que estava fazendo aquilo. Era um homem de fé, perto de um paralítico, e ele precisando do amor de Deus, e nós cantando e ministrando ali baixinho, no ouvido dele, já abraçado no pescoço dele, cantando em árabe, dentro de um trem, na Suécia, a graça e o amor de Deus por uma vida. E aquele olho começou a se encher de lágrimas, irmãos, e nós terminamos aquela viagem orando por aquele irmão, pegando o endereço dele, mandando livros que falam de Deus, e aqui do Brasil eu liguei para ele, ele já tinha lido os livros, e disse, eu quero ir para aí, eu quero conhecer vocês de perto. Sabe por quê, irmãos? A graça e o amor de Deus, o milagre de Deus alcançou uma vida
necessitada. Você é a pessoa certa, no lugar certo. Mesmo quando o avião é errado, quando o táxi é errado, quando o aeroporto é errado, você tem que ter certeza, Deus está nesse assunto. Há poucos dias atrás, nosso carro quebrou em Arroio do Sal, e Rosane e eu tivemos que esperar o seguro mandar um carro, e eu começo a falar com o cara, e o cara é um crente desviado, totalmente longe do Senhor. Eu comecei a ministrar a graça, foi de Arroio do Sal a Porto Alegre, ministrando a graça e o amor de Deus. Daí eu vi por que o carro quebrou, irmãos. Deus sempre tem um propósito, Deus sempre quer colocar homens de fé, mulheres de fé, junto com os paralíticos desse mundo, e nós não podemos nos omitir. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mantenha o foco da sua vida. O seu foco não é ganhar dinheiro, não é sucesso, não é ter seguidores na internet. O teu foco tem que ser Jesus na vida de outra pessoa, Jesus neste mundo, Jesus sendo compartilhado pelo mundo afora. E a gente poderia ficar, Rosane e eu aqui, contando as experiências que já tivemos por esse mundo, irmãos, pessoas inusitadas, milagres que Deus fez, quando Deus nos joga num táxi no meio de Nova York, assim de uma forma coincidente, 2 vezes no mesmo táxi, para falar do amor de Deus para uma pessoa que precisava. Aquele moço, ele trabalhava há 14 anos no táxi em Nova York, e tem 18 mil táxis em Nova York, e ele nunca pegou uma pessoa 2 vezes, a não ser o Asaf Borba, porque ali ele ouviu do amor de Deus. Ouviu do amor de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Não podemos perder o nosso foco. Eu tenho visto muitas missões por este mundo perder o foco. Eu trabalhei perto de uma missão muito tempo, que eu não vou dizer o nome para não expor, mas eu vi que aquela missão perdeu o foco. Era uma missão cristã, e que foi ficando social, e social, e social, e social, e a parte cristã foi se apagando, e as pessoas que trabalhavam já na missão, que era uma grande missão mundial, que ganhava muito recurso, muito dinheiro, só queria dar pão e água, abençoar, construir uma casa, mas o evangelho que era bom ficou no caminho, irmãos. O foco de Jesus. Aqui esses homens nos mostram uma lição importante: mantenha o nosso foco principal, e o nosso foco principal não é milagre, é salvação, e Jesus mostra isso claramente. Quando Jesus vê a maca descendo com o paralítico, o que Jesus viu foi fé. E o que Jesus fez foi salvação. Teus pecados estão perdoados. Aqueles 4 homens descendo a cordinha com a maca devem ter ficado meio tristes. Pô, ele só perdoou o pecado. Ele está só perdoando o pecado dele, né? E os fariseus arrazoando também, porque um paralítico diante de Jesus, o que Jesus tinha que fazer? Curar o paralítico. E o que Jesus fez, irmãos? Salvou o paralítico. Isso aqui é uma ideia de foco, irmãos, da igreja. Aqui Jesus dá uma diretriz clara para tudo o que a igreja faz, seja na área de missão, na área social. Nosso foco é salvação. Nós vamos fazer sopão nas vilas, mas nosso foco é salvação. Nós vamos dar roupa, nosso foco é salvação. Nós vamos trazer refugiado, nosso foco é salvação. Nós vamos levar Bíblias pelo mundo afora, porque nós cremos em salvação. E a sua obra dentro de casa não é libertar um filho e uma filha da droga, da prostituição, da bebedeira. É salvação. É salvação. Mas aqui entra também, irmãos,
Quando nosso foco é salvação, entra a nossa fé, que cremos na soberania total de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, Jesus sabe o que faz. Eu, antes de ser salvo, entrei na minha casa todo costurado de um acidente com um drogado, uma capotagem que Deus me tirou por milagre. Fui para o pronto-socorro, me costuraram todo, eu chego todo enfaixado dentro de casa, e a minha mãe, que estava orando por salvação, me vê chegando daquele jeito. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Mesmo no meio de um acidente, de uma ocorrência difícil, que possa acontecer com o seu paralítico, Deus sabe o que está fazendo, porque o foco de Deus nunca se perde. O foco de Deus é salvar, é restaurar, é cura integral, e Deus nunca faz uma cura pela metade. Deus nunca leva médico sem salvação. Aleluia! A cura de Deus é total, a obra de Deus é total. É total. E aqueles homens compreenderam a intensidade que Jesus tinha na sua missão. E nós temos que compreender também a intensidade que Jesus tem na nossa missão. A intensidade de Jesus é salvar os perdidos desse mundo. O resto, todos estes sinais seguirão os que creem. E não foi diferente na vida desse homem. Ele recebeu a salvação, teus pecados são perdoados. Tinha crítica, tinha gente confusa, tinha gente murmurando. E o mundo é assim mesmo, irmãos. A obra de Deus sempre vai ser cercada de crítica, de murmuração, de oposição. E a obra de salvação, principalmente quando nós focamos salvação. Se a gente for para o Oriente Médio levando benefícios, ajuda, dinheiro, né, comida, mas se alguém se atrever a querer salvar as pessoas em Gaza, é totalmente diferente. Daí ele vai sentir o peso da mão do capeta. Oposição. Mas nós não podemos perder o foco por causa da oposição. Aleluia. E creia, irmãos, continue crendo que o milagre vai acontecer. Porque Deus é um Deus de prodígios. Depois de salvo, Jesus disse para aquele homem: toma a tua cama e anda. E aquele homem levanta da maca. Não precisou sair pelo telhado de volta. Não precisou. Ele saiu pela porta carregando a sua maca e glorificando a Deus, aleluia, e todo mundo glorificando a Deus, e terminou tudo aquilo, dando glórias a Deus, e todo mundo dizendo: hoje nós vimos milagres e prodígios neste lugar. E eu quero dizer que a missão integral da igreja, a igreja que faz diferença nesse mundo, é uma igreja que vai ver os milagres de Deus, vai ver os prodígios de Deus, vai experimentar isso que nós lemos aqui, irmãos, e que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Isso é para você. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui conhecem alguns paralíticos que estão pertinho de você. E eu quero convidar todos a ficarem de pé. E se essa palavra é para a tua casa, para a tua vida, para a vida de alguém que você conhece, eu quero convidar você, ou mesmo, o Espírito Santo pode dizer que você é o paralítico hoje. Você é esse paralítico que precisa da salvação, que precisa do milagre do Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar rapidamente e venha aqui para frente, que eu quero terminar orando por cada vida que diz: Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção
na vida de um paralítico, na vida daqueles que estão pertinho de mim, da minha casa, aqueles que moram comigo, aqueles que trabalham comigo, aqueles a quem eu amo, Senhor, que estão longe do Senhor, que são homens paralisados por esse mundo, paralisados pelo pecado, paralisados pela droga, paralisados, Senhor, pelas diferentes mazelas desse mundo. Mas nós aqui hoje estamos identificando o poder de Deus para libertar essas pessoas, em nome de Jesus. E aqui tem homens e mulheres de fé que serão o instrumento de Deus na vida destas pessoas, em nome de Jesus. E se aqui, Senhor, tem algum paralítico que precisa de Jesus, está no lugar certo, foram trazidos aqui, aleluia, para serem curados, para serem salvos, e eu proclamo a salvação na vida de qualquer pessoa. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Declare isso comigo, meu irmão e minha irmã. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, escuto Deus a falar. Vejo a sarça queimar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Agora você pode lembrar da sua casa e dizer: eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, escuto Deus a falar. Vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Canta de novo sobre o seu lar, a sua casa. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Diga de novo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Agora você declara: eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Vamos dizer de novo. Eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que a igreja é santa. Diga: meu lar é santo. Eu tiro a sandália
dos pés, que o meu lar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimando. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Você tira a sandália dos pés, porque o teu lar é santo, porque onde você está é um lugar santo. Para realizar a obra de Deus, nós não podemos ficar com a poeira desse mundo. Temos que santificar as nossas vidas diante de Deus.